Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Alexandre Brojo e nesse vídeo aqui eu vou te explicar o que é taxa de conversão, vou te ensinar como calcular uma taxa de conversão, vou te mostrar como visualizar ela também dentro ali do Facebook Ads, do Google ADS e também lá no Google Analytics, porque é muito importante que você acompanhe ela lá dentro. Ou seja, vai ser um vídeo bem completinho aqui. Então vamos lá. Mas lembrando antes que eu tenho um treinamento. Se você não tem tempo para perder e não consegue ter resultado, eu posso te ajudar. Eu vou deixar o link na descrição e nos comentários. Clica que eu te aguardo lá dentro. E se você quiser também dicas mais pontuais, tem no meu Instagram. Eu posto conteúdo geralmente de 1 minuto e todo dia eu abro caixinhas de dúvida para ajudar o pessoal por lá. Se você quiser, dá uma olhada, tem bastante conteúdo lá também. Bom, vamos lá que tem muita coisa para passar nesse vídeo. Primeiro passo eu vou te mostrar aqui numa planilha, depois a gente entra no gerenciador e vai até o Google Analytics ali. Eu vou te mostrar também a importância da taxa de conversão. Então, vamos lá. A taxa de conversão nada mais é do que um valor que a gente vai transformar em porcentagem para a gente poder avaliar, independente de vários cenários ali que eu vou explicar para você. Mas de uma forma resumida, o que é uma conversão? É uma ação valiosa para você. Pode ser uma compra, pode ser, por exemplo, um cadastro de lead, um clique no WhatsApp ali para a pessoa falar com você, o preenchimento de um formulário de contato do seu site, enfim, o que você quiser medir. A gente vai medir, por exemplo, a quantidade de acessos e também a quantidade de conversões ou daquela ação valiosa que você quer. E é importante você entender isso para que quando você for escalar, você escale de forma certa. E eu vou te mostrar como calcular de uma forma bem simples, então vamos lá. Eu preparei um exemplo aqui. Nesse exemplo, ó, o exemplo A, a gente tem 100 visitas e dessas 100 visitas a gente gerou uma venda. Então, qual é a nossa taxa de conversão? Você consegue ver aqui que é 1%. Para calcular ela aqui no Google Sheets é bem fácil. A gente vai transformar esse campo aqui ó, em porcentagem e depois você vai pegar o número de vendas e vai dividir pelas visitas. Mas não precisa se preocupar, eu vou te mostrar como fazer na calculadora já, caso você queira fazer aí, por exemplo. Agora vamos ver um segundo exemplo e você vai entender a importância dessa taxa aqui de conversão. No exemplo B, a gente teve aqui ó, 100 mil visitas. Legal. E a gente teve 1000 vendas. Como que a gente vai saber se está bom em relação a esse aqui de cima? Analisando a taxa de conversão. Veja que interessante, a nossa taxa de conversão aqui é 1%. Como você pode ver, a gente consegue analisar a taxa independente do volume de acessos que eu tiver no meu site. E veja como não ter esse número pode enganar você e pode fazer você perder muito dinheiro. Vamos supor que a gente estivesse gerando aqui somente 500 vendas. Veja, a taxa caiu para 0,50. Você poderia falar assim, poxa, mas eu estou vendendo mais, eu estou ganhando. Sim, mas muitas das vezes você está investindo muito dinheiro e a sua taxa de conversão está caindo. Ou seja, algum problema está acontecendo ali. O ideal é que você escale e a taxa de conversão se mantenha. Por isso que eu vou mostrar para você mais à frente como analisar dentro do Google ADS, dentro do Facebook Ads e dentro do Google Analytics para ter um geral de todo o site e analisar por canal para você saber exatamente aonde pode estar o problema ou o gargalo ali. Então veja que legal, aqui eu vou voltar para 1000, então a gente consegue analisar de uma forma bem simples. Agora vamos supor que você quer fazer essa conta aqui na mão, vamos ver como que a gente pode fazer. Vou trazer aqui uma calculadora. Então, vamos simular aqui. Qual que é a fórmula? A gente vai pegar compras, dividir por visita e fazer vezes 100 para transformar em porcentagem. Vamos lá? Vamos pegar aqui ó, 100 visitas, ou melhor, vamos pegar uma venda, vamos dividir essa venda por 100, que é o número de visitas que a gente teve, dividir, vou dar um Enter, ou um igual, ele deu 0,001. Vamos fazer vezes, agora 100. Veja que legal, deu uma taxa de 1% aqui. Então, como você pode ver, é bem simples para você fazer o cálculo se você quiser. Vamos fechar aqui e vamos começar a entender agora por que é importante você ter esse número ali na ponta da sua língua. Eu vou mostrar um outro exemplo para você numa planilha que a gente utiliza para fazer cálculo de custo por lead para conseguir fazer uma projeção. Porque sim, se você tiver uma taxa de conversão que você sabe, você tiver um bom volume para analisar, você consegue fazer uma projeção para assim saber o quanto você pode faturar. Tem pessoas que procuram a gente aqui e querem, por exemplo, saber o quanto que elas podem faturar ali num produto ou num e-commerce, por exemplo. Se você não tem um histórico, não tem como eu te passar o quanto você conseguiria faturar ali. Então, ter isso é muito importante. Eu vou mostrar para você numa planilhinha aqui. Lembrando que se você quiser se aprofundar em fazer esse cálculo, entender um pouco mais sobre cadastro,
de leads ali, como fazer uma campanha, como utilizar uma planilha dessa, eu explico em mais detalhes, tem um outro vídeo aqui, procura ele, que ele vai te ajudar também. Então vamos lá. Vamos supor que o produto vai ser um produto de 997. A taxa de conversão geralmente é 1, 2%, no máximo 3%. Porém, alguns tipos de lançamento pode-se chegar ali até 30%, no caso do lançamento meteórico, mas depende muito de vários fatores. 1 a 2% é o mais comum e e-commerce também de 1 a 3% ali, geralmente é o mais comum ali. Geralmente, mais próximo de 1, quanto mais nichado ou mais forte a marca, vai chegar mais próximo de 3, talvez até perto de 4 ali. Em alguns casos dá para chegar até mais. Mas vamos lá, então vamos supor que a taxa de conversão é de 2%. Aí meu cliente fala, Alexandre, a gente vai investir 50 mil nesse lançamento. Então eu venho aqui e tenho 50 mil. Veja que legal, a planilha já calculou para mim de forma automática. Eu não vou explicar como fazer aqui. Tem um outro vídeo que eu já me aprofundo mais, isso aqui é só para você entender. Como eu já tenho um histórico de conversão, por exemplo, meu cliente já tem um histórico lá que foi de 2%, eu consigo fazer uma projeção de forma muito mais fácil. Veja, aqui a gente tem o número de leads e o custo por lead. Se eu conseguir 2 mil leads, ao custo de R$25, a gente vai tomar prejuízo. Aqui, a gente já tomaria, ou melhor, já teria um certo lucro, mas tem mais coisa que entra aqui, imposto, uma série de coisas ali. O ideal seria, por exemplo, daqui para baixo. Aqui eu fiz uma bem resumida. Se a gente vai fazer, por exemplo, uma planilha para uma projeção real, a gente faz ela mais granular, por exemplo, de 50 em 50 centavos, de 25 em 25 centavos, variando aqui. Ela dá uma planilha grande, mas dá uma visão melhor. Aqui é só um exemplo. Então veja que legal, eu já sei que se eu conseguir o custo por lead a R$5, comecei o lançamento, por exemplo. Se eu sei que o custo está ali em R$5, a minha projeção de faturamento, mantendo a taxa de conversão, é de 200 mil. E assim por diante. Veja que se eu conseguir R$2, a projeção é essa daqui. Alexandre, se eu melhorar a taxa de conversão, se a gente vir aqui e jogar uma taxa de conversão de 3%, tudo vai melhorando. 4%, tá vendo? 10%, tá vendo? Então você vê que os números vão melhorando. Uma vez sabendo a sua taxa de conversão, ou melhor, tendo um bom histórico dela, você consegue fazer projeções de faturamento de forma muito mais fácil ali e até para você ter uma ideia de qual o investimento ideal. Porque veja, se a gente tem aqui uma taxa de 10%, por exemplo, eu poderia investir, por exemplo, 20 mil, tá vendo? A gente já consegue um valor interessante, vamos por aqui 10 mil, tá vendo? Então a gente já consegue. Lógico que a gente não ia atingir esses números aqui de 40 centavos por lead, é muito difícil, mas a gente consegue ver que a 5 mil leads ou a 2 mil leads aqui, a R$5 o lead, daria um faturamento desse. Então, aí você consegue trabalhar com projeções e fica muito mais fácil você fazer, você melhor entender. Vamos ver agora, dentro do Google, como que você pode ver a taxa de conversão lá dentro, que é bem fácil também. Dentro aqui do Google, deixa eu alinhar com você. Daqui para frente, eu vou começar a mostrar alguns dados que são de clientes. Então, você vai ver que muitos pontos ali estão embaçados, porque eu não posso divulgar os dados dos clientes. Mas, o que a gente quer ver, que é os números, dá para a gente ver normalmente aqui. Então, vamos lá. Nesse exemplo aqui, dentro do Google, o que a gente consegue? A gente consegue vir aqui na visão geral da campanha que você quiser e você pode vir, selecionar aqui, descer e escolher a taxa de conversão. Veja que legal, eu tenho aqui, ela está em 8,24%. Assim como eu posso também clicar na minha campanha, deixa eu mostrar a aba aberta aqui já para facilitar. A gente vem aqui, vou colocar a campanha de Max Performance, você pode selecionar sua campanha ou deixar aqui para listar todas. A gente tem essa coluna aqui, taxa de conversão, que você pode vir em colunas, modificar colunas e pode estar adicionando ela. Então aqui você consegue ver a taxa de conversão. A gente consegue ver isso aqui também lá dentro do Facebook. Aqui no Facebook, eu vou até atualizar para a gente poder ver, vou atualizar aqui. Veja que eu deixei várias colunas aqui e eu vou explicá-las para você. Aqui a gente tem o alcance, quantas pessoas eu alcancei, em seguida a impressão, quantas vezes eu imprimi o meu anúncio para aquelas pessoas e depois a gente tem quantas visualizações eu tive desse anúncio que eu fiz. Nesse exemplo aqui, desses conjuntos aqui. E aqui eu tenho o número de compras e como você pode ver, a partir daqui já dá para a gente calcular a nossa taxa de conversão dos acessos da nossa página. Só que tem um detalhe, a gente não tem essa métrica dentro aqui do Facebook Ads, mas a gente pode criar ela criando uma métrica personalizada, que é essa taxa de conversão do site aqui. Para criar ela, basicamente você vai vir aqui a personalizar colunas, aqui dentro vai criar uma métrica personalizada, no meu caso eu já tenho, no seu você pode criar aí. Eu já tenho ela aqui, eu vou clicar aqui em editar, você coloca o nome, taxa de conversão, o formato em porcentagem e coloca compras, dividido por visualização da página. Feito isso, é só clicar em salvar. Eu não vou porque eu já tenho ela aqui. Vou clicar aqui em cancelar e aí você vai ter ela. Veja que eu consigo ver a taxa de conversão desse grupo e desse grupo aqui de cima.
A gente tem, se você é um pouquinho mais avançado, você já viu que a gente tem essa outra coluna aqui, que é o índice de resultados. Você fala, Alexandre, mas aqui está dando a taxa também. Sim, mas ele está dando a taxa em cima das impressões, que são essa daqui. Muitas das vezes eu tenho muitas impressões, mas as pessoas não chegam ali no meu site. Então eu prefiro utilizar a taxa com essa base aqui, ó, visualização e compras aqui, que eu acho que é mais interessante. Você pode fazer a conversão de carrinho, de checkout também, é interessante, seguindo essa mesma lógica aqui. Só que tem uma dica importante para você aqui. Essa taxa de conversão que você está vendo não é do site, mas sim dessa campanha. Se eu analisar na campanha, é na campanha. Aqui, nesse exemplo, desculpa, é no conjunto. Então, essa é a taxa de conversão desse conjunto. Quando eu venho aqui, essa é a taxa de conversão que você está vendo dessa campanha no Google Ads. Não é a taxa de conversão geral do nosso site. Aí você fala, Alexandre, como é que eu vejo então a taxa geral para ficar mais fácil? É aí que entra o Google Analytics. Vamos vir aqui. Eu deixei separado também algumas abas aqui, inclusive no meu curso tem um módulo específico só de Google Analytics, mas eu vou explicar para você, é bem fácil aqui. Veja que aqui dentro, ó, eu tenho aqui ó, embaixo o tempo, eu vou deixar ele por 28 dias, então eu tenho aqui ó, a quantidade de usuários, eu tenho aqui as receitas, eu tenho aqui a taxa de conversão e a quantidade de sessão. Se você clicar na taxa de conversão, veja que legal, a gente consegue ter ó, quanto que ela variou ao longo dos dias. Aqui a gente tem uma taxa de conversão alta, mas esse cliente tem a parte de domain muito forte, o que faz um pouco a taxa de conversão dele sair da média. O que é uma dica importante, que além de você trabalhar campanhas dentro do Google, do Facebook, tem que ser feito um trabalho externo também de branding ali da sua marca, com influenciadores ou no orgânico, enfim. Você tem que fazer um trabalho paralelo também, porque isso vai ajudar e vai aumentar muito a sua taxa de conversão. Mas veja que legal que a gente consegue aqui, ó, bater o olho, você tem uma taxa de conversão geral do site. Então você consegue ver que é bem fácil de obter ela. Porém, a gente pode detalhar um pouquinho mais. Eu vou vir aqui nessa outra gorjeta separada, você pode vir aqui ó, em aquisição, todo o tráfego e canais. E aqui está um recurso bem legal. Agora a gente consegue dividir por canal e saber quanto cada canal está trazendo para a gente. Alexandre, o que é canal? Vamos ver. Ó, eu tenho aqui ó, orgânico, social, direto, de referência. Eu posso inclusive vir aqui e colocar em origem/mídia e ele vai trazer para mim. Um canal, por exemplo, se o YouTube é um canal, Facebook é um canal, Instagram é outro canal, e-mail é outro canal, entendeu? São fontes diferentes ali. Então veja que legal, eu consigo visualizar aqui os canais e eu consigo também ver a receita de cada um deles. Veja que o Google aqui, ó, ele está me trazendo 443 mil. Você fala, mas está no orgânico aqui. Sim, muita gente, devido ao fato dele ter um branding muito forte, muita gente vê a marca, pesquisa no Google e acaba clicando e já fazendo a compra ali. Mas isso acontece porque a gente tem um reforço em diversos pontos ali para que a pessoa fixe a marca e crie o desejo de comprar o produto. Mas veja que legal, a gente tem o YouTube, ó, a gente tem uma receita de 142 mil, ou seja, 18% da receita vem do YouTube. Esse é um trabalho feito com influenciadores. Aqui eu estou mostrando de uma forma bem simplificada para você, mas tem como ver de forma mais granular, utilizando tags UTMs. Aí eu consigo ver qual vídeo, qual influenciador ali gerou mais receita para mim. Mas eu não vou me aprofundar muito nesse vídeo, no meu curso eu até falo sobre isso, para a gente não ficar, ou melhor, para o vídeo não estender muito aqui. Mas veja que legal, aqui você já consegue constar por receita. Eu vou colocar por origem aqui para simplificar um pouquinho. Então vamos colocar, a gente tem aqui, e veja que interessante, eu posso analisar dessa forma aqui, como eu posso colocar nesse outro formato de gráfico, que ele vai trazer para mim uma outra forma que eu consigo interpretar mais facilmente. Eu vou modificar aqui para receita, e nesse círculo aqui, ele vai mostrar agora a receita. Veja que eu consigo ver a porcentagem e é muito mais fácil de entender. Esse outro modelinho de gráfico é interessante também para você analisar e é bem fácil de ver. Veja que legal. Você tem que mudar aqui para receita. Pronto, ó, veja que interessante, a gente consegue ver. E aqui é que está um ponto chave. Lembra que eu falei para você lá, quando a gente volta aqui, ó, que esses números aqui poderiam te enganar? Vamos supor que essa taxa de conversão, vamos supor que ela caiu aqui, ó, vamos voltar aqui, ó, vamos por 500. Vamos supor que ela caiu. O que você pode analisar? Você pode vir até aqui no Google e aqui analisar pelos canais. Qual canal que a receita caiu mais? E aí você pode trabalhar de forma mais cirúrgica naquele canal específico para alavancar as vendas de novo. Ou então parar de focar naquele e focar num outro que gera mais receita para você. Então aí você começa a entender que você tem uma taxa de conversão, se ela caiu, por que ela caiu? Você vai analisar, por exemplo, por canal aqui. Esse é um exemplo bem simples, dá para ir bem mais fundo, mas só para você ver que dá para ter muitos insights. E agora, vamos dar um pulinho aqui, um pouquinho mais avançado para você. Veja que legal, a gente também tem esse outro relatório aqui, ó, em conversões, funil, tempo até a conversão.
Aqui a gente não vai analisar visitas versus compras ali, ou seja, quantas visitas eu teve, quantas compras eu tive para eu ter a taxa de conversão. Aqui eu quero saber de todas as conversões. Dessas 774 mil reais que eu tive em conversões, 100% das minhas conversões, quanto que eu tive ao longo dos dias dessas conversões. Você concorda que a gente está analisando um período aqui, por exemplo, vamos supor que fosse um período de 30 dias, que é o que ele vai mostrar aqui para mim. Do dia 0, das conversões, de todas as conversões aqui ó, que geraram esse valor, no dia 0, 60% vieram no primeiro dia. E ao longo dos dias, ela foi distribuída. No segundo dia, quase 4 e assim por diante. Do 12º ao 30º, a gente tem quase 20% das conversões. Então veja que legal, se eu tenho uma taxa de conversão, dentro dela eu consigo depois me aprofundar um pouco mais para saber o quanto que foi ao longo dos dias, ou seja, quanto tempo levou para a pessoa converter. Então você consegue ter um dado aqui bem mais aprofundado e bem mais avançado para você estudar. Você pode analisar, por exemplo, os dias, por exemplo, que você tem menos conversão e trabalhar, por exemplo, ali em estratégias bem específicas. Mas aqui a gente já avança bastante, já vai mais para avançado, e a ideia do vídeo não é ir tão avançado assim, mas sim que você entenda e tenha noção da importância de saber a taxa de conversão, porque ela vai te ajudar a manter nos eixos ali. Porque só aumentar o orçamento geralmente não é o que vai fazer você faturar mais, mas entender essa taxa e trabalhar a estratégia como um todo. Bom, se você gostou desse vídeo, eu peço, se puder, deixa um like no vídeo, se inscreve no canal, se quiser mais conteúdo, segue lá o meu Instagram. Se quiser avançar mais rápido no tráfego, tem o meu treinamento, onde eu me aprofundo bem mais lá dentro. Eu te agradeço por ter ficado até aqui e até a próxima!